Boa tarde, bem-vindo a mais um 10 Minutos com. A convidada desta semana é Susana Anjos, uma ex-delegada de Informação Médica. Trabalhou 13 anos nesta indústria, apesar da sua formação ser em jornalismo, e foi despedida numa das reestruturações das empresas onde trabalhou. Boa tarde, Susana. Olá, tudo boa bem? Tarde. Trabalhou 11 anos na Pfizer e 2 na Novartis. E foi despedida nas fases de reestruturação dessas empresas. A que se deve esta vaga de desemprego de delegados de informação médica? É assim, eu comecei a trabalhar em 98 para os laboratórios Pfizer. A minha formação é comunicação social, tinha o bacharelato. Entretanto, trabalhei 11 anos e passei por várias reestruturações da indústria, com constantes despedimentos. Eu saí no quinto, saí em 98. Depois tive 2 anos na Novartis e também saí na Novartis, foi só para lançar um produto. Esta crise tem tudo a ver com a conjuntura económica, obviamente, não é? Que assiste a todos os setores, e não só, tem a ver também com os genéricos, o surgimento dos genéricos e o facto do Estado também não estar a dar as mesmas comparticipações. Ou cortou as comparticipações, ou então reduziu. Então faz também com que a indústria esteja em crise. Ou seja, falou dos genéricos de facto foi que realmente veio tirar o emprego aos delegados de informação médica. De onde surgem os genéricos? Como é que se processa a sua criação? Os genéricos tiraram de alguma forma o emprego aos delegados, porque não faz muito sentido um delegado estar a promover um fármaco quando existe o genérico do mesmo, sendo o genérico muito mais barato. E qual é o motivo de um fármaco original ser muito mais caro do que o genérico? É que um fármaco original demora imenso tempo a ser elaborado. Tem que se descobrir a molécula, os laboratórios têm que investir imenso dinheiro para descobrir uma molécula, primeiro no laboratório, depois testam em animais e depois é que testam em pessoas. Isto pode demorar anos e pode não dar em nada. Este investimento todo, que fica por milhões e envolve muitas pessoas, a nível mundial, pode nem sequer surgir fármaco nenhum, porque a molécula não serviu para nada e, entretanto, tiveram a investigá-la. Quando surge o genérico, é ao fim de 10 anos do medicamento estar a ser comercializado, que é o tempo estimado que o laboratório tem para reaver o dinheiro que gastou. Então aí já é possível, portanto, o laboratório tem a patente do seu produto. Ao fim de 10 anos, já é possível que alguém utilize, entre aspas, a receita que o laboratório tinha para produzir esse fármaco. Até lá não, porque há uma patente. Quando a Tânia me pergunta porque é que surge, acho que tem tudo a ver com o preço, não é? Porque as pessoas, há todo um interesse, quer dos utentes, quer do Estado, quer de toda a gente em geral, em pagar os fármacos mais baratos. E são seguros? Esses genéricos são considerados realmente iguais e têm a mesma eficácia, ou há alguma diferença entre o genérico e a marca? Em termos de princípio ativo, eles têm que ser iguais. Portanto, do que é feito, as substâncias que são feitos os fármacos são exatamente iguais, têm mesmo que ser, para existirem. Agora, a diferença está que não são feitos pelas mesmas pessoas. Portanto, quem faz o produto original é um laboratório. Quem faz o genérico pode ser qualquer pessoa, não é? Qualquer pessoa, pode ser feito na Índia, pode ser feito na Ásia, não tem que ser propriamente seguro. O que os médicos costumam fazer é acreditarem nos genéricos dos laboratórios que conhecem. Portanto, um genérico de um laboratório que seja credível e que faça genéricos, eles acreditam. Se for algo que não seja muito conceituado, se calhar receia um bocadinho. E falando mais daqueles medicamentos que não têm receita médica, que as empresas farmacêuticas apostam principalmente na publicidade e não nos delegados, não na venda direta, mas sim através da publicidade. Porquê? Porque as pessoas chamam mais a atenção ou tentam recomendar-se com um médico sobre algum medicamento que seja mais adequado para casos SOS? Esses medicamentos de venda livre não têm que ter receita médica, mas também não são situações muito graves, não é? Se calhar é uma constipação, é uma situação
que não é grave o doente ir comprar sem receita médica. Qualquer fármaco para doenças mais específicas, nomeadamente cardiovasculares, psiquiátricas, osteoarticulares, todos esses fármacos têm sempre que ter a receita médica. Como os outros não têm que ter receita médica, não têm que ter a influência do médico sobre a pessoa para prescrever, a forma mais fácil de chegar é através da publicidade. Dão a conhecer o que é o fármaco, que a pessoa vê na televisão ou num jornal e compra como compra qualquer outro produto, de supermercado, por exemplo. Mas se for um fármaco específico ou para uma doença específica, é sempre necessário a prescrição médica. E será que existem genéricos desses fármacos de venda livre ou será que as empresas farmacêuticas pensam em criar algum genérico para esse tipo de marca? Eu não tenho conhecimentos genéricos em fármacos de venda livre. E em relação ao futuro da profissão, de ser delegado de informação médica, será que é uma profissão com os dias contados? Até porque é uma profissão que supostamente é bem paga, com bastantes regalias, isso tem muitos custos para as empresas. Será que as empresas vão deixar de ter esses funcionários ou simplesmente vão tentar dar-lhes outras competências, outros objetivos? Atualmente, e falando no meu caso, eu só vejo alguma possibilidade de voltar a ser delegada se houver um lançamento de um produto novo. Se houver um produto novo para lançar numa área, é indiferente qual a área, não é? Cardiovascular, osteoarticular, mas que seja um fármaco novo e que o médico não conheça e que o laboratório tenha necessidade de contratar alguém para explicar as mais-valias daquele medicamento, as características, de que forma é que resolve a situação, aí sim, se calhar haverá lugar para alguns delegados. Agora, se for fármacos que já existem, como têm o genérico, nenhum laboratório vai estar a contratar um delegado para promover um fármaco quando existe o genérico, porque é um bocado remar contra a maré. Imagina, eu vou falar com o médico, apresento o meu produto que é de marca e quando chegar à altura de prescrever, ele vai prescrever o genérico porque tem imposição quer do doente, que lhe pede o genérico porque é mais económico, quer do Estado, que também lhe impõe quase a prescrição do genérico. Portanto, trabalhar fármacos que têm genérico não faz qualquer sentido. Daí também diminuírem tanto os delegados, o número de delegados em Portugal. Portanto, é uma carreira que está um bocado em risco. É uma profissão que não vai ter, com o surgimento de genéricos, não tem grande futuro, na minha opinião. Ok, muito obrigada, Susana. Obrigada eu. Por esta semana ficamos por aqui. Até à próxima semana. Obrigada.